Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Felipe, infelizmente, a questão da acessibilidade a nível nacional ela é tratada de forma muito ruim ainda no nosso país, e em especial em cidades de pequeno porte, como é o caso da nossa. A lei da acessibilidade ela data de 1999, do dia 19 de dezembro de 1999, e já tinha sido falado também na última Constituição nossa, que é de 88. Só que as pessoas teimam em não cumpri-la. O nosso município, hoje em dia, ele já evoluiu um pouco. Hoje você vê que a questão da pavimentação que vem para o nosso município, e em todos os outros municípios que são aprovados pela Caixa Econômica Federal, já vem com a questão da acessibilidade para o deficiente físico e para o deficiente visual. Só que boa parte da população não respeita isso. Na frente de suas casas ainda sobrepõe uma calçada em relação à própria área que é destinada à pessoa com deficiência. As praças públicas do nosso município ainda são carentes. Eu mesmo acredito que não haja justificativa para a Praça da Independência não ter nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de rampa. A Praça Nossa Santa Terezinha tem apenas um acesso, quando na realidade deveria ter no mínimo 4 acessos. A Praça da Bandeira do nosso município também seria para ter. Isto é lei, isso não é um pedido do Cícero. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tenho conhecimento e conheço meus direitos e conheço os meus deveres como cidadão. Só que muita gente, às vezes, desconhece esse direito que tem e fica preso dentro das suas casas como se não simplesmente não existisse. Fossem pessoas invisíveis, à margem da sociedade. Professor, o senhor, enquanto cadeirante, já passou por algum constrangimento por essa falta de acessibilidade? Demais. Demais. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa bastante tranquila em relação a isso. Eu não sou de discutir com ninguém. Mas eu sempre mostro que a pessoa deve fazer, né? A gente chega às vezes nos locais, você vê carros estacionados em frente a rampas de acesso, no comércio mesmo em geral. Mas o que eu estou buscando aqui mesmo realmente é que pelo menos a questão pública ela seja tratada direitinho. As praças tenham acessibilidades em todas as suas entradas. A questão do quando tiver uma festividade na cidade, eu já cheguei em clubes aqui que para mim acessar a rampa, a porta estava fechada, aqui dá destino à pessoa que é cadeirante. E não sabia nem onde estava a chave. Isso daí não existe. Isso é lei. Isso tem que ser cumprido. Isso resulta numa exclusão social. Com certeza. Eu, como eu te falei, eu, graças a Deus, sou um cara que dirijo, que tenho como me locomover. E a maioria da população que não tem acesso a isso, que só tem a sua cadeira de roda, como é que ela anda numa cidade dessa aqui? Como se locomover? Como participar dos eventos, das festividades? Isso é um direito de cada pessoa. Então, nós temos que lutar por isso. Em relação às providências públicas, com todo o constrangimento que você já passou, não só até por você, mas também por outras pessoas, qual a providência que você espera que seja adotada em relação ao executivo? E temos também, por que não citar o legislativo para que fiscalize, para que elabore medidas mais eficazes? Felipe, aqui, graças a Deus, é uma cidade pequena. A gente tem acesso aos nossos representantes, aos vereadores, ao prefeito. Tá entendendo? Então a gente pede encarecidamente que isto seja revisto. Aqui, todo ano, no período do festejo, eu sou um cara que gosta de participar das festividades. Eu tenho que ir na promotoria para falar, para não colocarem aquelas barracas fechando ruas. Eles fecham todas as ruas, como é que eu vou entrar? Então, isso aí é um direito da gente. Então, enquanto uma pessoa com deficiência, porque eu só tenho uma deficiência nas pernas, o restante eu faço tudo. Então, eu tenho os meus direitos preservados, eu e todos os outros, os idosos. Aqui em Anderson Veloso também já passou da hora de ter uma guarda municipal. Pelo menos que venha não a punir, mas que venha instruir a população no que diz respeito à questão de um melhor estacionamento de um carro, de uma moto, de deixar as rampas livres, as rampas de acesso. Então, tudo isso viria a facilitar a vida da pessoa com deficiência. Como você bem falou, conhece, né, os seus direitos, que é garantido por lei, conhece os seus deveres. Mas eu peço que, por um instante, você se coloque aí no lugar daquelas pessoas que às vezes não conhecem, que às vezes, por algum receio, não buscam os seus direitos, que não reivindicam, que não é, né? Infelizmente, se você for analisar o histórico das pessoas com deficiência, principalmente os paraplégicos,
durante a história do Brasil, eles foram simplesmente excluídos, foram marginalizados, foram esquecidos dentro de suas casas. Só que os tempos são outros. Hoje em dia você faz uma adaptação numa motocicleta, você faz uma adaptação num carro, você pode tirar sua habilitação normalmente. Então, e outra, a questão do conhecimento, pessoas que são analfabetas, tudo bem, a gente sabe que existe muito analfabetismo ainda no nosso país, mas a informação está aí. Hoje nós temos os meios de informação, são muito grandes. A gente tem que procurar se informar, não só pelo Cícero, mas por todos nós. Por exemplo, um trânsito bem organizado, ele não é bom para o Cícero, ele é bom para todo mundo. Se você tem rampas de acesso, se você tem um estacionamento exclusivo para um deficiente, para uma pessoa idosa, isso aí é uma necessidade, isso aí não é nenhum tipo de privilégio. Eu trocaria todos esses privilégios que as pessoas acham que eu tenho em relação a estacionar próximo de uma entrada, se a gente. É porque nós temos essa necessidade. Eu não posso ser empurrado 300, 400, 500 metros. Quando uma pessoa que pode, saudável, pode caminhar, ela pode estacionar. Então, isso aí passa também por uma parte de conscientização da população também. Essa história toda, ela me faz remeter a um grande amigo que eu tinha, o Felipe Cairo. Não sei se você chegou a conhecer, lá do Capim Público, ele era cadeirante, inclusive faz 5 anos agora que ele morreu, agora em março, nos próximos dias. E ele tinha uma cadeira que era motorizada, né, recebeu da assistência, e isso eu acho que revolucionou a vida dele de um tanto, porque causa uma certa independência, né, para quem, no caso dele, que já era há muito tempo. O senhor também utiliza desse serviço aí de motorização na cadeira? Eu ganhei uma cadeira através do CI, através da Secretaria de Assistência Social do município, em parceria com o Centro de Integrado de Reabilitação de Teresina. Nós ganhamos, só que foi muito bom, ele é muito boa, mas ela te torna independente dentro de casa, né? Só que, de certa forma, foi dada as cadeiras e não foi dada a manutenção nem para a gente pagar. Por quê? Porque quando era para a gente fazer a manutenção, nós tínhamos que mandar para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Caríssimo, era R$ 700 para levar, 700 para voltar, fora o preço das peças e do trabalho da pessoa que ia consertar. Então, mas foi dado, maravilhoso. Só que a minha mesmo deu problema, o preço era tão caro para consertar, que eu terminei doando essas peças para algumas pessoas aqui que ainda têm a sua. E no caso, às vezes, resulta de uma utilidade, um benefício que não tem muito resultado. Como eu te falei, é excelente, um projeto muito bom, apesar de você ter muito cuidado com elas, cadeira de roda ela acaba, ela quebra, e é muito caro manter. Só sabe o quanto custa um cadeirante quem é cadeirante. Se você vai comprar um pneu de uma cadeira dessa, é o preço de um pneu de uma moto. Você vai comprar a câmara do mesmo jeito. Baterias das quais da qual você falou, que é a motorizada, a chamada bateria estacionária, custava R$ 2.000 uma. É muito caro. Professor, até desvirtuando, quebrando um pouco um protocolo dessa nossa conversa, falando do esporte, você é uma pessoa que é apaixonado pelo esporte, né? Felipe, eu sou um cara que eu amo todos os esportes, em especial o futebol. Eu entendo de muitos tipos de esportes. Eu pratiquei muito na minha infância. Quando morei em Teresina, tive a oportunidade de praticar handebol, voleibol, basquete, tênis, futebol de salão. Infelizmente, aqui a nossa cidade ela não dispõe de tantas variedades de esporte, mas eu acompanho muito o esporte daqui. Aqui nós temos muitos talentos mesmo esportivos que poderiam ser elevados a outra categoria, uma categoria profissional, e isso depende muito também da vontade, tanto a vontade pública quanto a vontade privada também, de ajudá-los no intuito de desenvolver esses atletas.